Pensou que eu não ia aparecer, né? Então, tá chegando as aulas, tipo, na minha época a aula começava logo depois do carnaval. O carnaval na minha época era em janeiro, fevereiro, entendeu? Era em fevereiro, não era em março. A gente saía pra escola depois do carnaval. Minha mãe falava, nem precisa ir agora que não tem aula direito. E aí a gente ficava em casa trabalhando e era isso. Porque antigamente criança trabalhava. Eu com 7 anos já colocava fogo no feijão e minha mãe trabalhando na roça, ela era danada, ela capinava, ela roçava e tipo assim, se ela chegasse o feijão não tivesse cozido, o fogo tivesse apagado, taca. A época melhor do ano era quando mamãe ia comprar ali os materiais de escola, tipo assim, era o caderno, tipo aquele caderno 15 matérias pra passar o ano todo. Antes de comprar novos materiais, ela olhava assim, se tivesse muita coisa assim em branco, ela arrancava assim, sabe? Ela arrancava o que tinha escrito e deixava o caderno só com as folhas brancas aí, então, tipo... Não precisa comprar caderno esse ano, você tem caderno esse ano. Então, era o caderno que tinha. Os livros da escola, tipo, muito importante. Minha mãe gostava que a gente cuidasse bastante dos livros. Tipo assim, não poderia ter orelha de burro, entendeu? Orelha de burro era quando fazia isso aqui no livro. Então, era taca se ficasse com orelha de burro. A parte de encapar os cadernos era um evento que acontecia, entendeu? Minha mãe fazia a própria cola. Se tivesse um pé de jaca em casa, coitada da jaca, né? Porque ia ser ali cortada. E o leite da jaca ela usava pra colar o caderno. E ela pegava o saco de arroz, a gente ficava de olho, né? Tinha de juntar o saco de arroz, aquele saco de arroz de plástico. E aí ela cortava o saco de arroz. E aí colocava os livros assim, colocava aqui a cola, né, Vixe! leite do pé de jaca, ou então ela era muito inteligente, ela fazia um grude ali, um grude com porvilho, se eu não me engano, e virava cola também, então cola era luxo. A gente não tinha cola, tipo, essa cola de bastãozinho, de vidrinho, não, tipo, na minha época nunca ouvi falar. Era 2 lápis, tipo assim, pra passar o ano todo. Realmente tinha aqueles ali de bandeirinha, sabe? Várias bandeiras, assim, dos países todos, assim. Eu conhecia Brasil, tipo, nossa bandeirinha, mas tinha bandeiras de vários países, assim. E tinha também de matemática, tipo assim, se fosse um de bandeira, todas as bandeiras, e um de matemática, meu amor, matemática a gente nem mexia, a gente nem apontava, nem nada, porque usava ali pra colar na hora da tabuada, né? O aluno parecia que tava com torcicólogo aqui, dor no pescoço. O professor perguntava, a gente rodava o lapinho ali e respondia a tabuada. Isso se não escrevisse ali na perna, na borracha. Nossa, borracha era muito sinistro, tipo assim, porque vinha ali na ponta do lápis a borracha. Então, as de mamãe visse que antes do meio do ano que a gente já tinha usado toda a borracha do lápis. Não podia. Sim, vamos errar menos, vamos economizar a borracha. E quando tinha borracha, era uma que ela prometia apagar erros de caneta e de lápis, mas tipo assim, de caneta ela fazia era rasgar a folha ali e não apagava nada. Não existia bolsa naquela época, então a gente fazia o quê? Colocava aqui numa sacola, né? Tinha sacola, a gente guardava a sacola pra isso. Não era qualquer sacola, a gente escolhia a sacola mais bonita, né? E tal. E aí, ó, geralmente lá do supermercado do Sul Tadeu, era meio que assim. E aí colocava aqui, ó. Isso aqui, às vezes se colocava lápis. E aí furava aqui e perdia o lápis. Era uma surra, era uma taca. Aí você colocava aqui, ó, e, né, ia pra escola. Eu já usava isso aqui também pra colocar jatobá. Tipo, jatobá, uma fruta, que era meu lanche, sabe? Meu lanche de manhã. Então aqui tinha que caber os lápis, o jatobá, que eu já chegava na escola com os dentes só o jatobá. A professora achava que eu nem escovava os dentes, porque era só jatobá nos dentes. E isso aqui era pra quando chovesse não molhar. E também servia assim, tipo, você colocava na cabeça, assim, quando começava a chover, entendeu? Ah, tinha o embornal também, que era uma coisa muito luxo. Nossa, era luxo, sabe? Quando a mãe costurava ali um embornal. O embornal geralmente era uma capanga aqui de pano. E a gente colocava luxo.
Muito luxo. Se você teve isso naquela época, era muito luxo. Uma régua, meu amor. Uma régua não era pro ano, era pra vida toda, entendeu? Era pra vida toda. E antes de ir pra escola, tipo, apontador era muito luxo. Então a gente fazia assim, ó. Apontava o lápis assim. Lápis de cor. Eu lembro que eu levei uma pizza, porque eu ganhei lápis de cores, assim. Foi muito luxo aquilo. Tipo, eu ganhei do meu padrasto. Tipo assim, lápis de cor de cera. E o cheiro daquilo, tipo, a gente ficava ali na escola, assim, nada pra comer. Às vezes tinha lanche, às vezes não tinha, né? Prefeitura, sabe como é que é? E era tão cheiroso aqueles lápis. Eu ficava cheirando. Mas eu não comia os lápis. Então, os lápis, eu era meio desajeitado, assim. Tipo assim, às vezes quebrava e, tipo, faltava um pedaço do lápis, porque perdia, né? Porque, né? Perdia, rasgava a sacola. E minha mãe uma vez me deu uma surra dizendo que eu tava comendo lápis de cor. E eu não tava comendo os lápis de giz, não tava. Mas aí, cheirando. Por ter apanhado, por ter comido os lápis de cor, eu passei a imaginar a possibilidade de comer o lápis de cor. Então aí eu passei a comer os lápis de cor, sabe? E eu ia a pé pra escola, tipo, era muito longe, tipo, longe. Imagina longe, era mais longe ainda, entendeu? Gente, calçado. Era chinela havaiana, eu ainda uso chinela havaiana, mas esse aqui, desenho em chinela havaiana, nem existia essa possibilidade, ninguém pensava nisso, entendeu? E eu já levei cada furada de prego no pé, porque isso aqui arrancava da chinela, e aí a gente colava isso aqui com fogo. E quando não dava pra colar com fogo, porque já não segurava mais de tanto colar com fogo, a gente enfiava aqui ou uma ramona ou um prego. Eu já levei muita pregada no pé, porque pisava de mau jeito, e o prego, ó, a vida tá melhorzinha, tá? Tipo assim, porque eu já fui bem pobrezinho. Mas era feliz, tipo assim, sabe? Não sei se era feliz. Iludido, talvez, né? Tenho lembranças boas de quando eu estudava? Tipo, tenho. Só não lembro. Então esse foi o vídeo, tipo assim, me conta aí como eram seus materiais de escola também.